Graça e paz. Eu sou o pastor Diogo Gonçalves da comunidade Atitude Church de Vale Verde. E hoje nós vamos dar início ao nosso primeiro episódio da série Guerra de Altares. E vamos estar falando um pouquinho dessa guerra, que é muito silenciosa. Tá certo? Então bora lá? Mas antes da gente começar, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, ativa aí o sininho para estar recebendo os próximos devocionais, comenta como Deus tem ministrado a sua vida através dessa mensagem. Isso é muito importante para que nós possamos alcançar mais corações. Tá legal? Vai ser uma semana extraordinária, eu creio nisso. Em Josué, no capítulo 24, no versículo 15, tem uma declaração de Josué muito poderosa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós sabemos que nesse tempo, assim como no tempo de Josué, nós vivemos uma guerra de altares. E é uma guerra muito silenciosa dentro das casas hoje em dia. Não é uma guerra simplesmente de palavras, mas é de altares. O altar, ele representa tudo aquilo que recebe o nosso tempo, o nosso afeto, a nossa reverência, a nossa entrega, a nossa adoração. E hoje, o diabo ele tem tentado substituir o altar do Senhor por outros altares. O altar da pressa, o altar da distração, o altar do ego, o altar das redes sociais. E muitos lares têm perdido o fogo da presença de Deus porque estão servindo em altares errados. Mas Josué, ele se levantou em meio a uma geração dividida e declarou com muita autoridade: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele se posicionou como um sacerdote e ele estava dizendo: se há uma guerra de altares aqui, eu sei a quem eu servirei. Parafraseando aquilo que ele estava expressando através dessa declaração. Toda casa ela tem um altar. Mas a pergunta mais importante é: quem está sendo adorado nele? O altar da mesa, onde se compartilha comunhão e conversa. O altar do leito, onde se vive a aliança do matrimônio e a fidelidade. O altar da oração, o altar do secreto, onde a presença ela se manifesta. Esses são 3 altares que sustentam a saúde espiritual de uma casa. E eles precisam estar queimando. Porque quando esses altares eles estão bem firmados, o inimigo ele não vai encontrar brecha, mas quando esses altares eles estão esquecidos, o fogo se apaga e a presença de Deus ela se retira da nossa casa e do ambiente. Deus está nesse tempo chamando famílias, homens e mulheres, casais, pais, filhos, para reconstruir altares. É tempo de posicionamento. Não é hora de viver no automático, mas de restaurar a presença. Hoje muitos altares de ideologias estão sendo levantados nas escolas, estão sendo levantados através dos aplicativos de celular, da televisão. E essa guerra de altares só é vencida quando nós priorizamos o que é essencial. A mesa como lugar de comunhão, o leito como lugar de santidade e intimidade do casal, e o lugar secreto como lugar de intimidade com Deus. Essa semana eu vou te desafiar a restaurar um desses altares na sua casa. Você pode começar pelo
altar da oração, ou talvez pelo da mesa. Sente com a sua família, converse, tenha relacionamento, traga a Deus para a mesa, traga a Deus para o ambiente da sua casa. Se de repente é o altar do leito da sua casa que está quebrado, restaure ele com respeito, com pureza, ative novamente esse altar no seu casamento. Ou se é o altar da oração, volte a falar com Deus todos os dias. São altares que precisam continuamente estar sendo mantidos, acesos. O fogo ele desce quando o altar ele é reconstruído. Por isso eu te chamo, eu te convoco a restaurar altares na sua casa. Vamos orar? Pai, hoje reconhecemos que muitas vezes deixamos o teu altar em ruínas. Perdoa-nos pelas distrações ou por tudo que tomou o seu lugar em nossa família. Queremos te servir com todo o coração e reconstruir os altares da nossa casa. Traz de volta o fogo da comunhão, da aliança e da presença. Que a nossa casa volte a ser um altar vivo para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nessa série, nós vamos falar sobre cada um desses altares da nossa casa que nós precisamos reconstruir. Precisamos manter ele queimando continuamente para o Senhor. Nós não vamos deixar os nossos filhos serem doutrinados por outros altares. Nós vamos levá-los a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você, está disposto a isso? Então declare: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E restaure os altares que precisam ser restaurados. Tenha um dia abençoado e até o nosso próximo devocional. Fica na paz.